Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos gravar mais uma aula aqui, show de bola, né? O último setup, galera, da MM9, tá? Setup 9.1. Bom, o setup 9.1 não tinha que ser o primeiro, não, e eu vou explicar o porquê. Porque ele é um setup que ele não é a favor da tendência, ele é contra a tendência, é um setup de reversão. A partir de que você conheça agora esse setup, você pode já estar habilitado a começar a trabalhar com a contra a tendência em operações de reversão, de correção, inversão de polaridade. Você vai ver que é um setup bem bacana, que ele acontece aí todo dia também. Então é algo bem interessante, tá? Deixei ele propositalmente para o final, porque ele é um setup que você já tem que ter um pouco mais de experiência para fazer, tá? Se você tem pouca experiência, está começando no mercado, só opere a favor da tendência. Por favor, escute isso. Se você tem pouca experiência, tem uma banca pequena, opere só a favor da tendência. Depois, se tiver uma boa experiência, você pode fazer operação contra a tendência e operação de reversão, de inversão de polaridade. Eu não estou falando de reversão de reverter contrato, eu estou falando de reversão de polaridade, mudança de polaridade. Tá comprando, ele vai inverter para venda. Tá vendendo, vai inverter para compra, tá? Esse setup que vai nos mostrar. Então eu uso ele não só para operar, mas para me auxiliar para entender quando começou uma reversão, quando começou uma inversão de polaridade e para onde o preço está indo. Show de bola? Então vamos lá, galerinha. Detalhe, esse é o último setup da MM9, tá? Depois nós temos da 21, tem o da 72, tem mais, acho que uns, pelo menos 5 ou 6 setups aqui para eu passar para vocês que, sabendo todos esses setups, cara, você vai ganhar muito dinheiro nas ações. Não só ações, mercado futuro também, que elas servem para mercado futuro e para qualquer ativo, mas principalmente das ações você vai ganhar muita grana, day trade, swing trade com isso aqui, beleza? Só com esse conteúdo que eu vou passar para vocês, você pode mudar de vida, tá bom? Então vamos lá? Show de bola, tá? Como que funciona o setup 9.1, galerinha? 9.1 de venda, que eu vou falar de venda, né? Esse setup se dá no final do movimento de tendência. Então acabou o movimento da tendência, quando o preço vai fazer uma correção um pouco maior, não aquela correção da expansão e retração voltando na média, mas vai corrigir maior, vai perder a 9, vai buscar, por exemplo, a 21, a 72, ou vai até mesmo fazer uma inversão de polaridade, tá? Então é isso que nós estamos vendo aqui. MM9 conduzindo o trade, expansão, retração, expansão, opa, perdeu a 9, correção, né? Uma correção um pouco maior, pode vir na 21, na 72, pode inverter a polaridade, virar uma venda. Então é isso que a gente vai trabalhar nesse setup. Quando o candle ele vem e faz aquela correção na MM9, ele forma o nosso setup de compra, 9.2, 9.3, 9.4, show de bola. Aí ele volta para cima novamente, mas todos aqueles setups, tanto o 9.2 quanto o 9.3 e 9.4, a MM9 não vira para baixo. Nesse setup é o contrário, né? Ele acontece totalmente diferente. Ele ativa justamente porque ele vira a MM9 para baixo. Então aqui nós vemos o início de uma correção, o início desse setup. Vou colocar aqui verde a nossa flecha hoje. Por quê, pessoal? O candle referência para nós, ele fecha, ele tem que fechar, tá? Tem que esperar o candle fechar, virando a MM9 para baixo, ó. A MM9 estava lá para cima, fechou esse candle com a MM9 para baixo. MM9 apontando para baixo. Então, MM9 aqui, vou por preto, acho que vai ficar melhor. Isso, MM9 apontando para baixo, fechou esse candle que é o candle referência. Show de bola. Quando que ativa o trade, cara? Ativa quando romper aqui a máxima do candle anterior, né? A máxima que eu tô falando do movimento que ele tá fazendo, né? Ou você pode chamar de mínima, mas é ativa quando o próximo candle romper o candle anterior. Lembra no setup 9.4? Esse outro candle não rompia esse ponto aqui do candle referência, ele ficava na mesma região ou acima e jogava daí a 9 para cima. Então a 9 apontava para baixo, apontava para cima. Nesse daqui não. Ele vai fazer o 9.1 quando a 9 joga para baixo e o próximo candle vem e rompe ele na direção contrária à tendência. Ativou o trade, superou a mínima do candle ali, ativou o trade. Então tá ali a ativação. Onde que fica o stop loss? Fica lá no fundo? Não. Vai ficar no fundo do candle referência, tá? Esse é o nosso stop loss. Tá bom? Você deixa ali, é claro, pode ter pavio, então você tem que contar, né, com a superação tanto da máxima quanto da mínima do pavio para ativação e para stop loss, tá? Sempre atrás ou acima do pavio. Show de bola, cara. Então aqui, rompeu, ativou o trade de venda. Vou fazer a venda aqui, stop aqui atrás, né? E vou buscar continuação aqui
segundo os alvos, né? Pode buscar as outras médias, pode buscar outros alvos que você tenha de indicadores, né? E pode até inverter a polaridade. E se o preço já estiver muito esticado, né? Queira alguma coisa acontecer, pode virar sim uma nova tendência, por exemplo, aqui nesse caso, uma tendência vendedora, né? Então, show de bola. Qual que é o nosso candle referência? O que fecha virando MM9 para baixo. Qual é o nosso candle gatilho? O que supera a máxima ou mínima, como você queira chamar, deste candle referência. O stop loss ficará atrás, tá? É muito importante prestar atenção na MM9 que ela tem que estar virando para baixo, tá bom? Se ela virar para cima, desconfigura o trade, tá? Esse aqui a gente viu um exemplo, pessoal, no gráfico aqui, como se fosse numa venda. Nós já vamos ver um de uma compra. Mas o que você tem que estar sempre de olho, né, pessoal? Nesses momentos de expansão e retração, para você não confundir isso aqui com o 9,4. O 9,4 ele fecharia aqui virando a 9 para baixo, e esse outro candle não perderia aqui essa região, já faria um candle jogando para cima, e a MM9 viraria assim, ó, para cima de novo. Então seria o 9,4. Mas como ele continuou a MM9 virada para baixo, forma-se o 9,1. É um setup para eu pegar uma perna longa, grandona? Nem tanto, tá? Depende do alvo, da distância que estão as próximas médias móveis. Mas dá para você aí fazer boas operações, né? Principalmente se o preço já alcançou aquela exaustão, né? Vamos dizer que é um dia de tendência fortíssima, o mercado está fazendo expansão, retração, quase nem faz retração, é só expansão. Vai chegar um momento do dia que ele vai ter que fazer um repique maior ali nas médias móveis, né? Por exemplo, a 72 e a 21, e ele faz esse setup 9,1 levando a 9 ao contrário. Aí você entra no trade e pega um belo trade aí de retração. Quando que ele é muito bom também? Quando tem um gap grande, tá, pessoal? Às vezes o gap deixa as três médias lá que nós usamos, a 72, a 21 e a 9 de ser bem separadas. Aí ele leva a 9 aqui para cima, por exemplo, né? E você vai buscar esses alvos aqui se for um setup 9,1 de compra. Já vamos ver esse exemplo ali. Então é assim que você vai explorar essa questão. Aqui foi, ó, expansão, retração, foi um setup 9.2, né, ó. Ativou aqui, stop aqui embaixo, foi, beleza. Aí aqui ele ativou um 9,1 de venda, né? Show de bola, bacana demais. Ok, vamos ver mais um exemplo? Vamos ver agora na compra, galera. Aqui é o na compra, tá? Mesma coisa, mesmo princípio. Eu não fiz expansão ou retração, que fiz direto, que também pode acontecer, tá? Fechou um candlezinho aqui, não, para nós ele não é nada, né? Mas esse daqui é importante, porque ó, ele fechou virando a MM9 para cima. MM9 ficou virado para cima. Então tava lá a tendência de queda, show de bola, a MM9 virou para cima. Formou aqui o setup, né? Então, ó, candle, referência, fecha, virando MM9 contra a tendência. Candle gatilho vai superar a máxima. Então superou aqui a máxima, vamos dizer que tem um paviozinho, né, ou não, tal, sempre, daí o stop loss vai ficar abaixo. Então ativou aqui, ativação, superação da máxima, stop loss aqui atrás da mínima, né? Se tiver pavio, lembrando, atrás do pavio, se tiver pavio para cima aqui é superando o pavio. Isso vocês já estão cansados de saber de todas as aulas. Então superou a máxima, compra, né? E stop loss aqui embaixo, e você vai pegar seu trade aí de acordo com os alvos que você estipular. É um setup muito simples, porém tem que ter cuidado por causa do seguinte, galera. Tem que estar apontando MM9 contra a tendência. Ela tem que virar, tá? Tem que ter cuidado pro próximo candle não fazer isso aqui com ela, né? Se ela vem e faz isso aqui, para você não se enganar, que daí forma o 9.4. E outro detalhe, cuidado para não entrar muito no momento enquanto ainda a tendência está muito forte. Tem que ser o momento que a tendência já está um pouco mais fraca, né? Que já deu uma enfraquecida no movimento maior, no movimento macro, né? Já está numa exaustão, alguma coisa assim. Mas é muito bom, acontece muito no dia a dia e dá para fazer belos trades, belas operações, né, utilizando esse setup 9.1. Show! Vamos fazer o desenho aqui, vamos fazer um exemplo aqui, galera, para ficar mais claro. Vou pegar aqui nossa tela de exemplo. Então vamos lá, setupzinho de compra, né? A tendência tá vendedorinha, né? Beleza, ó, fez um candle, fez o segundo candle, ó, tá caindo, beleza. Show de bola. Ó, os candles estão grandes ainda, então quer dizer que tá forte, né? Tá bem forte aí a tendência, né? Opa, candle já começou a ficar menor, galerinha. Começou a enfraquecer aí o mercado, ó. Começou a enfraquecer. Esse último aqui ficou feio, hein, cara. Vou ter que até fazer de novo. Tá bom assim. Então, beleza. Agora o próximo aqui, ó, já fechou verdinho, tá? Fechou verdinho, esse aqui já vai ligar o teu alerta, tá bom? Vamos lá. MM9. Acompanhando a MM9 aqui, ó.
Vem, beleza, tão pertinho dela. Veio esse candle, ainda tá normal, ó. Nada a fazer, show de bola. Próximo candle, galera, veio aqui, ó, nesse formato, tá? Independente do tamanho dele. Veio nesse formato e acabou jogando a nossa 9 pra cima, levou ela pra cima. Agora nós vamos ver o próximo candle. Se ele jogar MM9 pra baixo, é o 9,4. Se ele jogar a 9 continuar pra cima, pode ativar o 9,1. Show de bola. 9,1 já está formado, vamos ver se ele vai ativar. Beleza, vem o próximo candle aqui. Opa, azul não, é verdinho. Show de bola. Superou a máxima, né, galera? Então agora eu vou colocar aqui a corzinha preta, ó. Máxima aqui, ativação. Comprei. Stop loss aqui embaixo. Show de bola. E vamos pro abraço. Vamos ver o que vai acontecer no trade. Vai acontecer isso aqui, galera. Beleza. Vai indo, você vai pegando o seu trade. Tá? Então é isso aqui que você vai fazer, cara. Esse aqui é o setup de venda da 9,1 de venda, tá? Vamos ver um de compra. Então beleza. Vai partir do mesmo princípio, né? O mercado tá andando, aí, ó, show de bola, candles fortes, muito bonito, né? Agora o candle começou a dar uma diminuída, começou a perder o tamanho, o volume, né? E começa a fazer então um movimento de correção bem bacana aí no mercado. Esse aqui até ficou meio gordinho esse candle aqui. Isso, garoto. Agora vem lá, vamos lá, MM9 tá acompanhando. Fez isso aqui, ó, virou MM9 para baixo. Esse candle virou MM9 para baixo. Veio o próximo candlezinho, candleino, veio aqui, ó, rompeu. Beleza. Então aqui, ó, ativou a compra, a venda nesse caso, compra na outra, venda, stop loss aqui, né? E o movimento continua agora aí, tá? Então esse, pessoal, é o setup 9.1, tanto de compra quanto de venda, levando sempre a MM9 contra a tendência. Pode ser uma inversão de polaridade ou pode ser uma correção maior que você pode aproveitar utilizando esse setup, né? Depois ele pode vir aqui, ó, conduzir o trade dessa maneira, fazendo expansão, retração, né? Expansão, retração, sem problema nenhum, galera. Show de bola. Voltar aqui na tela. Então beleza. Se entenderam, ficou tudo claro, show de bola. Começa a treinar e procurar esses trades. Vai lá na tela do teu computador, no Profit, e tenta procurar nas ações, principalmente, mercado futuro também, quantas vezes deu esse setup por dia, se fez algum, se teve dia que não fez, né? Treina isso que vai ser bem bacana você treinar, caçar, procurar esse setup. Eu falo caçar, nós somos caçadores, Shark Hunters, caçadores de tubarões, caçadores aqui de entradas, nós caçamos essas entradas. Então, simbora, né? Vai lá treinar, que eu garanto que você vai encontrar bastante desse setup e muitas vezes você vai olhar assim e falar, caramba, teve tantos, eu perdi de ganhar dinheiro muitas vezes. É isso que vai acontecer. Show de bola. Se você ficou alguma dúvida ainda, não só desse setup, mas de qualquer outro, manda um comentário, me chama no Telegram e vamos trocar ideia, beleza? Um setupzinho muito simples, mas que ajuda muito no dia a dia. A próxima aula nós vamos falar do ponto contínuo, PC de compra e o PC de venda, que é um dos setups também que eu mais uso dentro do meu dia a dia ali nas operações das ações principalmente e também no mercado futuro, mas principalmente das ações ele é muito assertivo, é muito bacana. Depois nós temos setups de rompimento e figura gráfica que vai ser bacana demais também para as próximas aulas, fechou? Até a próxima aula então, um grande abraço, excelente final de semana se você está me assistindo no final de semana, está me assistindo dia de semana, excelente semana para você, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, até o próximo vídeo, valeu!